Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1. Carta do nosso irmão apóstolo Paulo, recomendando a todos o Evangelho de Cristo. E diz aqui: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus. Quem crê nela dá glória a Jesus. Pode se assentar, Deus abençoe a todos. Deus me mandou, meu Senhor me mandou falar sobre maldade hoje aqui. E eu não posso de maneira nenhuma falar diretamente sobre isso, um assunto que interessa para nós todos aqui, tá? Porque toda vez que se dedica um pastor idôneo a falar sobre corrupção, ele não cai na ideia de que nós vamos usar a ciência social para recuperar o que está estragado. Um pastor idôneo, crente, fiel, ele se fundamenta e se firma no que eu vou te dizer agora aqui, de que só há um meio de solução para o que nós estamos vendo acontecer com a sociedade, com a humanidade agora aí. E dificilmente uma pessoa hoje aqui no culto, acho que não existe, que não tenha uma reclamação com alguma coisa que você desvencilhou ou foi atingido a nível de maldade. Todos nós somos vítimas disso, tá? Ou porque nós realizamos ou porque nós fomos atingidos, seja como for, da maldade que você quer se libertar, ou da maldade que você foi atingido, seja como for, é inevitável esse assunto, tá? É uma coisa que realmente inquieta as pessoas, preocupa elas. Por exemplo, a família. É um tema tão abordado por pastores contemporâneos, é um tema tão interessante para eles ficarem abordando e falando, obviamente se utilizando de recursos da filosofia para isso, né? Mas para evangelhos só necessitaria e precisaria de algumas linhas para dizer o que o povo está precisando aí. Precisaria muito discurso, um discurso extenso, para chegar nessa conclusão do que o evangelho está querendo fazer e do que nós estamos precisando. Mas infelizmente tem muita gente que explora, né, a dificuldade das pessoas, o que elas estão na verdade vivendo, né, os seus traumas, as suas desilusões, as suas frustrações, para explorar tudo isso e transformar em fama, em recurso. Não é o que eu vou fazer com você hoje aqui. Mas a maldade, ela é um problema de todos nós, tá? E uma coisa interessante nisso é que quando você quiser construir um caminho para entender este fenômeno, comece por você, nunca comece pelo teu colega do lado. Olha para você e veja o que está acontecendo com você. O que você vem vivendo, reflita sobre isso e não sobre o outro. Porque o melhor caminho para se ter um encontro com Cristo é nós exatamente nos enxergarmos, ao invés de ficar olhando o próximo, ver o que está dentro de nós. E eu quero começar pela questão do que a Bíblia fala sobre o homem de valor, o homem virtuoso, a mulher virtuosa, o homem de valor. O que a Bíblia fala, né? Paulo diz aí, a fé que não é de todos, em Gálatas 5, não, me perdoem,
em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1 ao verso 5, Paulo ele usa uma expressão aqui, né? Que Deus nos livre do homem maldoso, que Deus nos livre do homem malicioso, porque a fé não é de todos. Então eu quero exatamente me basear no que esse homem de Deus começou a falar, no que Gálatas capítulo 5, verso 22 ao verso 23, mesmo trata, né, sobre virtudes. O que é o oposto da maldade? A bondade. E o que é a bondade para o Evangelho? É um atributo de Deus, de Cristo. É uma qualidade dele, que nós não temos condições de produzir. Lê o texto aí. Pode ler Gálatas 5, 22 e 23. Sabe o que é isso aí? Depois você lê o restante. Sabe o que é isso? É uma carta magna, tá? Defendendo exatamente o quê? De quem é a virtude. De quem é a virtude? De quem é a bondade? O que o Evangelho fala sobre o homem de valor, sobre o homem bondoso? Que ele é nada mais do que uma prova humana, que indica a influência de Cristo, da sua criação, do seu poder de transformação. A virtude, quando ela existe em nós, é uma riqueza de Cristo para nós. Não foi produzida pela nossa força, não foi produzida pela nossa capacidade, porque o dia que eu acreditar que de um homem comum pode vir a verdadeira bondade, eu não me converti. Eu não creio em nada do que a Bíblia fala. Porque o Evangelho, me perdoem, ele é categórico. Lá mesmo em João 15, Jesus ele faz uma pregação sobre ele mesmo e sobre o homem, maravilhosa, deixando claro que toda virtude de Deus é uma consequência da união do homem com ele. Não pode ser produzido de maneira natural, e quando eu falo natural, de maneira humana, tá? Porque tudo que nós queremos, vamos dizer assim, tudo que nós queremos ser, que agrada a Deus, só pode ser alcançado a partir do momento que Cristo estiver na minha vida. E tanto que é bíblico, está lá em 1 Pedro 2,9, 2 Pedro 1,3, versículo 5, 2 Coríntios 12,9, Hebreus 11,11, Filipenses 4,8, ou seja, a fé que não é de todos, o homem e a mulher de valor, que não pode ser vista ou visto pelas ruas, em quantidade. Por quê? Porque o homem só pode agradar a Deus a partir do momento em que Jesus estiver na vida dele. Há mais homens de maus instintos do que homens bons. E essa decadência não aponta por uma falta de educação, gestão. Não implica a aplicação de ciências mais específicas para sarar, impedir esse desenvolvimento de corrupção. Porque quando você fica preocupado aí com a questão psiquiátrica das pessoas, o Evangelho está pedindo para a igreja pregar Jesus Cristo. Porque não serão nenhuma destas ferramentas que a ciência desenvolveu a nível de espiritualidade, mística, esoterismo, até na religião, porque isso também tem criação para tudo quanto é tipo de coisa. Porque o Evangelho é pontual. O pensamento central dele é que só Jesus Cristo pode produzir a virtude no homem. Essa capacidade, esse poder de ser bom. Porque em si mesmo o homem não pode de maneira nenhuma ser bom. Se eu acreditar que existe bondade, ou qualquer outra virtude dessa que você leu, em alguém que não é crente e fiel em Jesus, eu estou desqualificando e descaracterizando a missão dele aqui. Porque ele veio fazer o que aqui? Se está todo mundo salvo, se está todo mundo bom, se ninguém tem do que se arrepender, se converter ou ninguém peca, é completamente
desproporcional à vida dele aqui, a vinda dele aqui, a obra dele aqui, se você não consegue enxergar a tua miséria e o teu pecado. Isso é que a Bíblia me ensina, é o que a palavra de Deus determina, que a virtude é um sinônimo de louvor, de poder moral, e o pensamento do Evangelho é que Deus enviou o seu Filho no mundo para salvar o pecador, e realizou sua salvação pelo homem quando morreu pelos seus pecados na cruz do Calvário. E a partir do momento em que eu crer e confiar que isso é um fato que, na verdade, acontece comigo, aí entra o propósito da fé. Uma atitude mediante o qual o homem abandona toda a confiança em seus próprios esforços para obter salvação em Cristo. Ele abandona qualquer esforço, mesmo que estas ações sejam piedosas, de bondade ética, etc, 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 porque ele não acredita mais em si mesmo. Agora ele confia de que Jesus Cristo tem o que ele precisa. Então toda atitude, obediência, confiança, dependência está no fato exclusivo de que a vida está em Jesus Cristo. Foi baseado nessa fé que eu me converti, e foi baseado nessa fé que eu me constituí pregador. No fato realmente de não acreditar mais em ninguém, no fato de não ter esperança de que esse mundo vai mudar. De que os homens vão ser diferentes do que eles são. A história está aí. Então eu pude me batizar porque eu perdi todas as minhas esperanças, toda a confiança em mim e no meu próximo, no mundo em que eu existo. E passei a ver Jesus Cristo e a sua morte e a sua obra e a sua vinda como um acontecimento exclusivo da minha vida. Agora eu não sei por qual razão, motivo você se batizou, você se diz um cristão, você se diz um crente se você não enxerga a tua maldade, ou a tua incompetência, ou a tua falta de produtividade. Eu não sei qual motivo você se batizou e é um membro de uma igreja, se você não enxergou a tua imundícia, a tua miséria e a sujeira que você faz. Eu tenho, inclusive, um desafio no seminário de iniciação de membros aqui nessa igreja, de convencer as pessoas de que nós não estamos precisando de membro. Nós estamos precisando salvar vidas. E passar para essas pessoas que muita gente, quando se batiza na igreja evangélica hoje, eles se batizam por uma questão de descarrego, de quebra de maldição, para gerar perspectivas positivas para a vida que ele está querendo viver aqui agora. E eu vou te falar, é um desafio muito grande a gente transformar esse sentido religioso nesse sentido de fé. Porque a Bíblia, o Evangelho que o meu Senhor pregou, ele não está nem um pouquinho preocupado, filho, com esse mundo, mas com aqueles que podem crer. A esperança é essa. A bondade só vai vir para nós a hora que ele for o plano central da nossa vida. As coisas só vão mudar para você o dia que ele for a coisa mais importante da tua vida. Você pode ficar de igreja em igreja por aí, de mão em mão, de porta em porta, de oração em oração. Se você não aceitou ele e não admitiu a tua depravação, a tua incapacidade, a tua separação de Deus, a tua morte espiritual, não há razão ou motivos ou porquês de você professar o nome de Jesus ou agir com alguns aspectos da fé, porque tudo isso está sendo feito puramente debaixo de um interesse teu pervertido, próprio, egoísta, para não falar míope, que é o que essas pessoas estão fazendo nas igrejas hoje. Elas exploram esses canalhas que se utilizam da ciência para pregar partes do Evangelho. Eu digo gestores, porque elas também são corruptas, porque na verdade é um acordo que elas estão fazendo com a fé.
de que a fé produz a elas expectativas de realização, sem que elas se responsabilizem pelo mal que fazem, ou então se comprometam em mudar. Hoje nós vivemos um evangelho social, eu tenho dito isso para vocês. Vivemos no sentido, hoje se prega mais o evangelho social do que o evangelho da redenção, mais o evangelho econômico, o evangelho familiar, o evangelho de crises, do que o evangelho da redenção, que prepara o homem para a salvação de Deus, que reconstrói o homem para agradar a Deus, que põe o homem aprovado diante de Deus e Ele irá julgar cada ponto disso. Fé é isso. É uma coisa que não é produto, é a aceitação daquilo que o evangelho está lhe propondo, te anunciando. Então, segundo o que Paulo fala, lê o 2 Tessalonicenses 3,3. Lê esse texto aí que Paulo fala aí. Olha o que ele diz aí. Pode ler. Fala alto, fique, você está sem vitamina. Amém. Presta atenção. Se Jesus habita na minha vida, não há metade bondade e metade maldade. Esse é um conceito que na teologia se descobre, é um segmento de pensamento no cristianismo que se chama dualismo. Há duas forças dentro de mim, uma batalha com a outra. Não, crente não é assim não. Ou você é toda bondade ou você é toda maldade. Não há meio termo para isso, tá? A nossa luta espiritual está exatamente a gente não cair de novo naquilo que nós somos resgatados. Então a maldade no crente cerca ele, mas não está dentro dele. Então Cristo vos impedirá de cair, ou então da maldade entrar dentro de vós, porque a força de impedimento para que a maldade retorne é Ele. Então, se Jesus é toda a bondade, toda a justiça em mim, não pode ter uma parcela só. Então muita gente cai nesse tipo de confusão. Ah, mas todo mundo tem defeito, todo mundo erra, filho. Não confunda. Não confunda ideias humanistas com o que a fé ensina. Se você foi concebido em Cristo, num novo ser, numa transformação completa, a maldade não pode estar mais aí dentro de você. Eu estou, pastor Daniel, como todo outro pecado. Então qual é a luta que o senhor tem? A luta que eu tenho é não voltar mais. Vamos dizer que a luta que eu tenho hoje é não manchar a reputação do meu Senhor, não denegrir a sua obra, não falhar com Ele, não transgredir a aliança do seu sangue. Eu estou com essa tarefa aqui. Mas chegar para você e falar para você, ontem eu tive vontade de querer fazer o mal, hoje não, hoje eu acordei de bem. Então isso é muito estranho para você. Porque você pode ter lutas, mas o pecado não pode mais te dominar depois que Jesus Cristo habita no teu corpo, na tua vida e no teu espírito. Não há metade bondade, metade maldade, pois entendemos que o homem de valor, Jesus Cristo, é completo nele. Ele é capaz de te livrar de cair, mas não é capaz de sustentar a metade em você. Ele não vai dividir a tua vida com outro Senhor, com outra hipótese. Ele não vai ser isso que o povo está acreditando aí. Entra e sai. Isso não é Ogum, não é Oxóssi, não é Pombagira, filho. Entrou, mas depois saiu, e depois voltou, e depois entrou. Isso não existe. Tanto que o conceito bíblico teológico é que não se perde salvação. Quem é salvo é sempre salvo porque ele não volta, ele não cai, ele não retrocede. Porque a marca de Cristo na vida dele é que ele sempre vai vencer, ele sempre vai triunfar, ele sempre vai superar isso que a sociedade agora está se derramando, corrupção. Ele pode falhar, mas ele vai levantar. Ele vai recuperar, ele vai se redimir, ele vai se arrepender, ele vai lutar pela sua alma. Ele não vai fazer o que as pessoas estão fazendo aí fora agora, querendo tornar o mal o bom, o bem, o normal. Deus não divide a casa com o diabo.
Se há mentira, se há sujeira, se há imoralidade, o conceito do evangelho é que esse cara não tem Cristo. Toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus, disse o meu Senhor. Então vocês não fiquem aí encantados com o que esses homens falam, porque se vocês verem o estilo de vida deles e o que eles andam fazendo por aí, vocês vão chegar nessa conclusão de que eles não são. Nem todos que dizem Senhor, 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 Senhor. Ele está se referindo a quem? A nós. Vão herdar o reino do céu. Porque quem vai herdar o reino do céu é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então muitos vão chegar no dia do juízo dizendo: Senhor, em teu nome preguei, em teu nome ensinei, em teu nome exorcizei, em teu nome eu curei. Mas direi para eles abertamente: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, porque você não é meu. Porque com base no que você vive, no que você faz, Ele diz quem você é. Então o homem de valor reflete Cristo. Não a educação familiar, não os princípios morais, os princípios éticos, tudo isso que a escola ensina, tudo isso que os professores valorizam, tudo isso que a ciência sociológica tanto valoriza. Para o evangelho, só nasce homem e mulher boa se Jesus transformar. Amém? Então, você não está aqui hoje, nessa noite aqui, para sair de uma crise econômica, uma crise sentimental. Isso religião também valoriza, tá? Você está aqui para conseguir vencer você mesmo. O teu eu, a tua prepotência, o teu ego, o teu orgulho. Sabe por quê? Porque você só vai cair aos pés de Cristo a hora que você disser: Ele também morreu pelos meus pecados para me transformar. Nós não temos religião, nós temos propósito de redenção. Jesus não é uma marca religiosa para nós, Ele é o poder de Deus encarnado. Ele não desceu aqui na terra para fazer espetáculo, Ele desceu aqui para nos dar o caminho da vida. O caminho que traz a vida é Ele. Se você crê nele, você tem a vida. Se você não crê nele, você já está condenado, porque é Ele que impede o mal. É Ele que impede a materialidade, a obra física da maldade. Por isso Ele disse aos discípulos: seja luz nas trevas e sal na terra, seja a cura e o testemunho para tudo isso que está contraditório nesse mundo. Por quê? Porque Ele em nós há esperança, fora dele não há vida. Você entendeu porque eu sou dele? Porque eu venci o meu eu. E você? Você conseguiu vencer? Tem muita gente que promove show baseado no que ele é e no que ele faz. Eu me libertei, gente. Eu não quero isso para a minha vida. Não estou aqui na terra para provar nada para ninguém. Desde o dia que eu me converti, estou aqui na terra e ainda falo para vocês: estou vivendo, pagando o que eu fiz, no desafio de mostrar agora quem Jesus é. Eu não estou aqui na terra na missão de ficar provando nada para ninguém que eu sou, porque isso é perca de tempo. Isso dá prova de que nós não entendemos o poder do evangelho, a razão de Cristo, a sua missão de estar aqui, inclusive desse culto hoje aqui. Mamãe, papai, tio, titia ficaram para trás agora, filho. Se o teu intuito é você ver a Cristo, tudo o que eles fizeram em torno de você, Jesus não vai usar, porque agora você é dele e você reflete ele. É isso que o evangelho pede para nós. Não misturem as coisas, não embaralhem as duas coisas, porque enquanto as pessoas vivem de mesclas, enquanto elas dividem a sua vida entre uma parte boa e ruim, nós estamos completos e edificados em Cristo, lutando com a força dele, com o poder dele. Então, se eu quero ajudar a minha família, o que eu faço pela minha família? Vou levar o traje do meu marido para o pastor orar? Isso é obra de preguiçoso. Vou levar a cirola dele para o pastor orar? Ora, entendeu? Cheia de bolinha vermelha ainda para ficar mais cômico, entendeu? Ora, porque a cueca dele está endemoniada. Se o senhor orar, a hora que ele vestir, vai ficar bom. Isso na tua cabeça. O que eu faço?
Chama o pastor para ir lá na minha casa, ungir as portas, porque o problema aqui é a porta. Filho, a porta foi feita da madeira. E essa viga veio da natureza, da árvore. O processo todo ele é puramente industrial. Uma vez nós fomos lá, me chamaram para ir orar, isso há muito tempo, estava novinho mesmo, não tinha nem a sola gasta ainda na obra. Me pediram para orar lá, dizendo, pastor Daniel, o povo está apavorado. Mas o que foi? O povo está apavorado. Eu cheguei assim para ver o apavoramento do povo. Chegando lá numa casa bonita, o que acontece? Pastor, o diabo está na minha casa. Falei, o diabo está aonde? Na porta. E na porta do banheiro. E tinha lá gravuras. Quem já viu gravuras em azulejo que sai geralmente? É submilinar. Esse negócio, o diabo entrou no azulejo, sei lá o que aconteceu, e estampou a cara dele na porta, pastor. O que foi? Você bateu a porta nele, que disse, dá licença que eu quero fazer as minhas necessidades? Pá! Não, você foi um mal educado, porque você bateu a porta nele e ele estampou a cara na porta. Agora você quer que eu ore pela porta, ore pela casa, porque a casa está endemoniada. Então o povo fica enxugando gelo, né? Não é o dito popular? Enxuga gelo. Porque não é isso que o Evangelho propõe. Isso é comitiva religiosa. Gente, vocês querem recuperar alguém que você ama? Anuncie a vida. Anuncie o Salvador. Prega Jesus para ela. Não adianta, irmãos. Hoje mesmo, semana mesmo, entrou um católico me desejando paz seja contigo. Que paz será contigo? O que, rapaz? Porque agora a mania é essa, é tudo a mesma coisa, não é a mesma coisa, coisa nenhuma. Os princípios doutrinários são diferentes. Mas lá no catolicismo, uma pessoa boa lá, pastor. No catolicismo lá, alguém que transmite algumas coisas que o senhor prega aqui. Algumas coisas que o senhor prega aqui, que eles também pregam lá. Mas o pensamento central é Cristo. Então que você realmente possa entender, não há uma metade nisso. E se nós tivéssemos que impor uma reforma nesse conceito de divisões, nesse conceito de mesclas, essa coisa toda que a sociedade está completamente contaminada, não ia dar para a gente reformar tudo isso, porque o povo está cauterizado. É uma coisa impressionante como a religião perverteu a humanidade. Ô meu filho, se só me deseja e paz será contigo em Cristo, o dia que você derrubar aquela santa, e parar de ficar pensando nela e começar a ouvir Jesus e adorar Cristo como única essência, de espiritualidade, de fé e de vida. Ou então larga a Bíblia e vai ser jogador de futebol, vai ser o alpinista, paraquedista, vai ser artista, vai nadar lá no riacho com a pitanga, com a moranga, vai fazer o que eles estão fazendo lá. Que outro dia disseram lá mesmo, um pastor falou lá, que o cara morreu batizado na água. Que morte, que batismo trágico esse. É o contador de piadas que falou isso aí. Vieram me contar aqui, pastor, você acredita no cúmulo que disseram aí? Que foi? Que a morte dele foi um batismo. Foi um batismo igual o teu, que mata, que manda para o inferno inclusive. Então nós estamos vivendo o declínio, infelizmente, dos princípios da fé. Nós cremos que só há vida em Jesus, e fé para nós é atitude, obediência, confiança plena com Ele. Pode dar uma salva de palmas para Jesus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Então voltando para a questão agora da maldade. Maldade, mal, moral, seja como for, aptidão e inclinação para fazer isso, a habilidade de enganar pessoas, despistar verdades, astúcia, manha, perversidade, crueldade, desumanidade, ofensa. É isso que nós entendemos por maldade. Maldade que também, aliás, melhor dizendo, mal, que é traduzido no Mateus, em texto de Mateus 6:33, melhor dizendo, Mateus 6:34,
A primeira tradução que pode ser encontrada ali no que o Senhor falou é a palavra mal. Que o Senhor deixa claro que o mal, ele é uma ação natural das coisas que estão comprometidas aqui na terra desde que Adão caiu. É uma coisa natural do mundo, para mim, me promover ou me transferir ações de maldade, tá? É a primeira tradução que a gente encontra na Bíblia. Já a palavra maldade está no texto de Atos 22, Romanos 1, 29, 1 Coríntios 5, 8, Colossenses 3, 8, Tiago 1, verso 21 e 1 Pedro 2, 1. Não se preocupa, depois você vê essa pregação e você vai ter os textos para você poder estudar mais profundamente. Mas a maldade, em texto de Atos 8, 22, declara que é o intento do coração do homem. Romanos 1, 29 deixa claro que a maldade e a malícia caracterizam um homem sem Cristo. Em 1 Coríntios 5, 8, Paulo deixa claro que a maldade de uma pessoa pode comprometer toda uma igreja, se nós consentirmos. Colossenses 3, 8 deixa claro que deve ser despojada, aniquilada na nossa vida, pois não há santidade onde existe maldade, não há Cristo onde existe maldade. Como também lá em 1 Pedro 2,1, Pedro deixa claro que nós somos casa espiritual de Cristo, e se Jesus habita em nós, a maldade não fica. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 20, Efésios 4, 31, Tito 3, 3 e 1 Pedro 2, 16, se traduz também no verbo grego a palavra malícia. Então, maldade e malícia, seja como for, todas elas foram tratadas com base de orientação de fé. Não só o nosso Senhor, como os apóstolos, preocupados exatamente em santificar a igreja desse sentimento no coração, que começa aqui pelo texto de Tito 3,7, a igreja vai ler para mim esse daí. A primeira coisa que o Evangelho me comunica, maldade, ela é nata, tá? Não é adquirida. Pode ler esse texto para o pastor, por favor. Pode ler o de baixo. Amém? Lá no versículo 5, lá você pode também, versículo 3, ler com o pastor aqui que diz o seguinte: porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências, deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então a maldade, o mal, a malícia, seja como for, não foi adquirida, ela já nasceu em nós, tá? Para isso Jesus ele veio, para isso ele se manifestou, para quebrar esta raiz, ou seja, arrancá-la de dentro de nós, por intermédio de um novo nascimento, por intermédio de uma experiência regeneradora, transformadora em vida. Ele veio resgatar a sociedade comprometida, a ordem de Adão, a sociedade comprometida. Então a corrupção, a maldade, o mal, não são influências externas, tá? Ela está dentro de nós e só Jesus pode tirar. Você pode ficar empenhado em querer mudar isso com esforços, mas muita gente que tentou dentro da história que a Bíblia me relata, não conseguiu. Todo esse período da lei, todo esse período de peregrinação de Israel e as besteiras que Israel fez com a aliança divina, tudo isso nada mais é do que a sombra do que eu estou te falando aqui. De acontecimentos frustrantes, contraditórios, falidos, inadequados, porque Deus estava querendo empregar uma lição na humanidade, principalmente em Israel,
de que o homem não era capaz de ser este ser que agrada a Deus. Ele precisava de alguém que não fosse daqui para poder produzir isso. Porque todos que nascem de uma mulher são corruptos. Esse conceito teológico você pode levar até para aqueles que foram canonizados, que de uma certa forma são reconhecidos como santos. Nunca um homem poderia ser reconhecido como santo, porque ele é produto do pecado. Nós podemos falar que santo é aquele que me santifica, santo é aquele que me recupera, santo é aquele que me transforma, santo é aquele que me dá força para rejeitar o mal. Em mim, bondade nenhuma existe, força nenhuma para impedir o pecado existe. Sou completamente impotente para isso. Por isso Cristo habita na minha fraqueza, habita na minha impotência, habita na minha incapacidade. Estou voltando para a questão do homem bom. O Evangelho diz: não, ninguém é bom, não há um justo sequer, ninguém faz o bem, todos os passos dos homens caminham diligentemente para o mal, é uma ação natural dele. Então a ética e a moral que a sociedade acredita, tudo isso aí para encobertar a verdadeira maldade que está dentro dele. Não, pastor, mas já conheci pessoas boas fora de Cristo. Então, você caminha por uma direção completamente oposta do que a Bíblia prega. Fica à vontade, uma hora você vai se decepcionar. Uma hora você vai ter a decepção da tua vida. Eu não acredito em ninguém, eu acredito em Cristo. E o poder que me convenceu foi baseado nas minhas próprias experiências, do que eu fiz e do que fizeram comigo. Eu não acredito em amigo, eu não acredito em companheirismo, não acredito em lealdade, não acredito em amor, não acredito em fidelidade do homem, nem dele para mim, nem de mim mesmo para ele, porque eu sou miserável como ele. Todas estas virtudes eu conheci em Cristo. Os melhores amigos meus são irmãos na fé. A minha família é a igreja que Jesus me colocou dentro dela. Tudo aquilo que o mundo não pôde me oferecer, eu encontrei nele. E mesmo assim, dentro da igreja, de vez em quando a gente depara com coisas que você fala assim: nossa, não era para estar aqui, né? Nós estamos propensos a esses acontecimentos também. De num dado momento nós descobrimos alguma coisa que traz vestígios do passado, do homem que Cristo não quer mais ver em nós, de atitudes e pensamentos e comportamentos que nós acreditássemos que eles estão libertos, mas não estão. Por isso disciplina, por isso liderança, para tirar a sujeira daqui, para tirar a imundícia daqui, porque Jesus instituiu a igreja para que eles sejam diferenciados nesse ponto, de que a vida que eles tenham caracterize cada ponto que Jesus testemunhou. Eu uso essa teologia para dizer, então, se é baseado na face de Cristo, que eu conheço a vida que eu tenho que ter, então nunca meu Senhor seria político, e nunca recomendaria um líder da sua igreja para se candidatar, nunca usaria a máquina para governar, jamais. Isso aí é título de gente que quer fazer corrupção, tá? Porque o homem do valor, o homem de valores, que atribui a ação de Deus interventora, recriadora e transformadora na sua vida, tem um desafio maravilhoso com ele: dizer para toda a sociedade que ele vive do poder de Cristo, que ele vive do poder de Jesus. Por isso que a igreja ora, por isso que a igreja se derrama, por isso que ela clama, por isso que ela canta, por isso que ela lê a palavra, porque são os recursos que Ele nos deu para poder fazer Ele ser grande na nossa vida. É baseado nessa dependência, é baseado nessa sujeição, nessa ação subjetiva, de inclinação, de harmonia, de comunhão com Ele, que nós superamos o mal que está dentro de nós. Você quer se curar? Você quer tratar isso que está dentro de você? Você quer realmente ser um homem, uma mulher de Cristo,
um nascido de Deus. Então você não pode massagear o teu ego. Você não pode tratar o mal como uma coisa não tão ruim. Você não pode se iludir de que os bons costumes vão te ajudar para não ser tão mal assim. Porque uma hora, um dia, um momento da tua vida, de alguma coisa que você passar, de alguma coisa que você precisar, é bem capaz de você conhecer essa capacidade. É bem capaz de você ver isso explodir dentro de você e não ter mais como impedir. Não se iluda. Não se debruce nas tuas próprias forças. Não imagine nem pense que existem pessoas piores do que você. Todos somos. Todos temos essa capacidade. E conversão é isso. Desistir de confiar em mim mesmo. Agora eu vivo pela fé no poder de Deus que morreu por mim, disse Paulo. Agora é Ele quem vive em mim. Agora eu me completo nele. Então minha mulher pode olhar para mim e falar assim para mim: meu marido, eu posso confiar. Porque Jesus realmente está sendo evidenciado na vida dele. Mas eu sempre falo para a Alessandra: filha, o negócio é o seguinte, se eu cair, você pode esperar que eu vou ser pior de tudo que você já imaginou na sua vida, porque quem me conheceu sabe. Eu nunca joguei pétala de rosa para mim, nunca passei óleo de peroba em cima dessa obra falida. Creio e continuo crendo no que eu estou te pregando aqui, que só há uma esperança, só há um jeito para você. A tua remissão, o teu perdão, o teu arrependimento, a tua redenção a Ele. Dá baixa no teu ego hoje aqui. Romanos 1:29 também diz: a maldade e o mal e a malícia caracteriza a vida do homem sobre a ira de Deus. Lê esse texto para o pastor, por favor, irmãos. Pode ler. Vai. Amém. Se você ler o texto todo, Paulo está tratando o quê? Características de uma sociedade ímpia sem Cristo, né? A habilidade de enganar, a habilidade de despistar, da astúcia, da manha, da perversidade, da crueldade, da desumanidade, da ofensa, da inveja, né? Da inveja, né? Tudo isso daí são indícios de uma sociedade que vai ser consumida, destruída pela ira de Deus. Lê Romanos capítulo 1, versículo 18 até o 32, que você vai se inspirar de como que o mundo corrupto está sendo preparado para prestar conta com Deus lá na frente. Mas entenda bem, Paulo não está falando de pessoas que não têm educação. Paulo não está tratando de pessoas que não tiveram oportunidade de serem melhor. Paulo não está tratando de classes, não está tratando de departamentos. Ele não está falando sobre moral e ética. Ele está falando de uma sociedade sem Cristo, de uma sociedade sem Jesus, que se debruça na vaidade do seu pensamento, que confia na sua própria força, sem falar das outras coisas também que ela acredita. Por onde andar o pecado, por onde estiver a maldade, vai com isso o sinal de que não tem Cristo. É esse o pensamento do Evangelho sobre até a corrupção que nós estamos vendo dentro da igreja. Mas Davi falhou, pastor. Ele começa assim. Eles têm uma aptidão tremenda de ficar se inspirando em quem falha, para obter conselho, para continuar falhando, ou consolando a sua alma de que eles vão ser salvos mesmo assim. E nenhuma injustiça procede de Deus. Quem mente aqui
quem rouba aqui, quem planeja o mal para o outro, entendeu? Que não duvido nada se não tiver alguém me ouvindo hoje aqui que já pensou em matar o seu marido, ou então matar a sua mulher, ou então esquartejar, como mesmo a irmã contemplou aqui, entendeu? Se eu pegar eu mato, se eu pegar eu assassino, se eu pegar eu isso, se eu pegar eu aquilo, está aí. Você vive tramando, você vive conspirando. Entra nas redes sociais e você vai ter uma noção disso. Você vive focado no que o outro tem, no que o outro comprou, no que o outro conquistou, no que o outro vai viver, e faz comparações do que você não tem. Eu podia estar inspirado aqui para falar mais sobre características de maldade, mas eu tenho certeza que você tem essa competência. Eu tenho certeza que você tem. Basta ver uma mulher bonita na tua frente que você já quer matar ela, porque ela, enquanto viver, entendeu? Vai refletir todas as tuas partes flácidas, né? Enquanto ela ficar aqui, eu vou ser vista como lixo. É assim como a sociedade, ela disputa força, poder, aquisição, status, e tudo isso, essa discórdia, essa desavença, essa divisão. Paulo diz, onde tem guerra, aonde tem divisão, tem interesses. Não, mas é o capeta que está aqui. Não, não é o capeta não, filho, é a maldade mesmo. Não, o diabo está nas entrelinhas ali, tá, mas não é ele que está comandando não. Quem está comandando ali é aquela pessoa, aquele outro lá, aquele lá que quer o poder, quer a frente, quer exatamente governar, ele quer ser o melhor, ele quer ter mais. E a sociedade é isso. E a gente vê isso dentro da igreja, tá? A gente vê isso acontecer muito na igreja. Por quê? Porque muitos estão dentro dela, mas sem Cristo. Muitos estão dentro dela e não tem Jesus. Tem Bíblia, tem cara, tem isso, tem aquilo, mas toda a obra e toda a vida dele indica que Jesus não está nele mesmo. Que como que nós vamos acreditar que Jesus esteja habitando nesse ser, que a boca dele é um lixo? Entendeu? Nós estamos vivendo uma época, irmãos, vocês têm que entender isso. Que antigamente a gente ouvia as pessoas aqui pedirem libertação, por exemplo, de revistas pornográficas. Hoje a gente tem internet. Nós estamos vendo a evolução da imundícia. Nós temos pessoas, olha, eu falo isso porque eu não quero ser esdrúxulo, tá? Mas hoje na igreja tem pessoas que cantam louvores com vocês aqui, mas tem práticas de vida sexual que foge do ridículo. Que ridículo é o que eles faziam lá atrás. Pegava 5 mulheres e casava com as 5. Hoje é troca de casal. Entendeu? Hoje a mulherada arrancando a roupa com outro cara lá do outro lado vendo. Tem doente para tudo, psicopata para tudo. Pedófilo é o que mais tem dentro da igreja. Que eu já falei. Se eu não fosse pastor, eu ia mandar castrar esses vagabundos. Entendeu? Eu mandava, daí eu era a favor mesmo, castra e arranca esse negócio do cara aí, e nunca mais na vida dele ele vai fazer nada. Aí virar eunuco, vagabundo. Ainda bem que o Senhor me converteu e me guardou. Mas está cheio na igreja. Eles entram assim, com aquele passeadinho de anjo. Sabe? Irmão, irmã, aleluia, paz de Deus. Filho, aqui você não engana nós não. Pode ter certeza que Deus vai revelar teu pecado ainda hoje. Vai rasgar a tua máscara ainda hoje aí. Está cheio. E o povo ímpio fala, e é verdade. Porque a igreja está aceitando. A igreja está concordando. Porque ela é comercial. Já uma igreja que realmente é preocupada com a vida espiritual da sua comunidade, ela ora e pede para o Senhor limpar os corações, purificar a alma, purificar as intenções, santificar a igreja. Isso não é regime, isso é necessidade, isso é propósito. Nós não estamos aqui para ser religiosos, estamos aqui para quebrar o mal, tirar de nós o Adão, fazer que com Cristo realmente nos transforme por completo. Nós não estamos doentes aqui, é porque a Bíblia manda, a palavra do Senhor e do Salvador determina que quem não for regenerado por total, não herdará o reino do céu.
Então, se eu não conseguir ver por completo esse acontecimento na minha vida, Cristo, então eu tenho muito a desejar e tenho muito o que fazer. Então eu tenho muito que trabalhar. Isso, então vamos trabalhar. Mas não queira pintar de crente não, filho. Você não queira falar que Deus está nesse negócio aí. Que Jesus está habitando nessa porcaria aí. É fornicação, é prostituição, é todo tipo de sujeira, e meu Jesus relacionado com esse negócio aí. O Evangelho não é etiqueta, ele é prova de vida. Ele exige evidência, ele exige as provas do que vocês vivem, do que eu vivo. E é isso que está acontecendo? Não sei. E nem todo mundo admite, nem todo mundo reconhece. Mas vocês estão aí sendo influenciados constantemente por uma ideia chamada universalista. Universalismo, cujo conceito de teologia se baseia na versão de que Jesus morreu pelo pecado da humanidade e automaticamente a salvou, exumindo o homem do compromisso de ser diferente, porque independentemente do que ele seja, ele está salvo. É a ideia que mais está sendo admitida hoje no meio evangélico. Que agora nós temos que amar e não criticar, temos que amar e não disciplinar, temos que amar e não exortar, temos que aceitar o diferente e concordar com tudo. É isso que vocês estão ouvindo aí. É o universalismo. Filho, eu não me encanto, eu não me iludo e não me encanto com o velho homem. Ou ele é toda bondade, ou ele é toda maldade. Não há metade disso. Texto de Mateus 24, versículo 12, o meu Senhor diz que a causa, aliás, o crescimento da maldade, o crescimento da corrupção é um sinal do fim. Lê o texto para o pastor, por favor, em nome de Jesus. Pode ler bem alto. Amém? Amém, Jesus? Então o que nós estamos vendo aí, pastor? Qual é o propósito dessa visão? O propósito dessa visão é nos fortalecer nesta questão. O que está acontecendo lá fora não tem o propósito só de nos alarmar do que está para vir, mas principalmente para nos confirmar de que essa sociedade está sendo completamente dissolvida na corrupção, porque ela não tem Cristo. O sinal do fim, por causa da corrupção, do aumento da imoralidade, da maldade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, não há espaço, lugar para o amor de Deus na nossa vida, se não houver Cristo no fundamento, no contexto. É isso que na verdade Jesus está querendo dizer. Como que uma sociedade ela cai, como que ela se estraga, como que ela se fere, se machuca, é destroçada por falta dele. Não de uma igreja, não de um pastor, não de um líder, não de uma educação, não de uma referência, mas por falta de Jesus. Lê Salmos capítulo 36, verso 1 ao verso 4 para o pastor. Maldade, malícia, também é deficiência moral. Lê o texto aí, e o salmista se dedica para dizer exatamente o que eles pensam. Propósito, saber se tem um pouquinho disso em nós. Lê aí, Senaco. Pode ler. Salmos capítulo 36, versículo 1 até o 4. Sua boca são malícia e engano, deixou de entender e de fazer o bem, projeta malícia na sua cama, põe-se no caminho que não é bom, não aborrece o mal. Amém? Essa parte, não aborrece o mal, é perfeita para alguns, né? Não é verdade? Mas a transgressão do ímpio diz no íntimo do seu coração, né? Não há temor de Deus perante os seus olhos. E o que ele tem o conceito da impunidade, de que a iniquidade dele não vai ser cobrada, versículo 2.
E as palavras que saem da sua boca são malícia, corrupção. A igreja entende isso? Diz amém. Amém. O que fala, o que faz, o que sente, o que pensa, diz quem ele é. Projeta malícia na sua cama, põe-se no caminho que não é bom, não aborrece o mal. Entenda bem, ele já acorda de manhã pensando nisso e destinado a fazer isso. Daí no domingo ele vem para a igreja para desencargo de consciência, como talvez ele veio hoje aqui. Vem limpar o que eu fiz a semana, entendeu? E passa um omo e faz um comfort e está tudo certo, né? Mas nós estamos aqui para conscientizar ele e dizer para ele assim: ô lindão, o negócio é o seguinte, essa prática religiosa que você está fazendo com a fé cristã não vai adiantar, você está condenado, filho. Não adianta você vir cantar música, orar a música e chamar pelo nome dele. Se você não muda, você não está salvo. Se você não produz as características de Cristo na tua vida, você está falido, você está comprometido, de nada valeu a tua prática religiosa. Eu estou aqui para te dizer isso. A Bíblia ensina e fundamenta a tese. Se a tua boca ainda profere o pecado, se no teu coração você ainda maquina o mal, se todo dia você pensa em fazer alguma coisa relacionada a isso, você está dando prova de que você não está ainda corrompido e comprometido. Não há Cristo, não há Deus, não há nada relacionado a um dos dois na tua vida, a não ser alguns vestígios religiosos que você adquiriu, do tipo xabalabalabalá, xabalabalabalá. Entendeu? Lá no Oriente Médio isso pode ter até algum significado, né? Mas na igreja evangélica isso é língua estranha, é grito de guerra, filho, tá? Tem muita gente que aprende manhas religiosas, e tem manhas do cristianismo para encobertar realmente a questão. Ele não paga tributo, também não tributa, ele não faz nada decente, nada honesto, a maioria aí está devendo. Compra e não honra, casa e não quer cuidar, tem filho e não quer se responsabilizar. Estão tudo quebrado na moral, estão tudo falido. Tem igreja que deve, tem igreja que está sujo no SPC. Agora Deus tem um nome sujo, você vê? Como que o tempo vai mudando? Agora puxa o ciclo dele, o RG dele, e sai todo o alvará de coisas que ele comprou e não pagou para o reino dele. Este aí é homem de Deus, aquela ali é mulher de Deus. Então nós estamos fazendo esse levantamento do que é de Deus aqui. Porque se as coisas não estiverem retas, certas, íntegras, nada está confirmado. Nada está confirmado. Se estiver corrompido, está comprometido. E coisa comprometida não entra no céu. E Deus também não abençoa na terra. Essa interrupção pode estar acontecendo com você. Não é a fé que não funciona, é você que não se conserta. Não é a fé que não te ajuda, não é Jesus que não fala, é você que não tem ouvido para escutar. E sinceridade suficiente para admitir os teus erros é macumba. Fizeram macumba para mim. Não, você fez um monte de coisa errada e está pagando. Minha igreja nunca vai crescer eu dizendo isso, né? Ela nunca vai lotar comigo dizendo isso, né? Lógico que não vai. A Dondoca sentou aqui hoje e ela quer sentir o quê? O arrepio no braço, o calor, o fogo. Entendeu? Imagina trabalhar isso. Eu errei, eu pequei, eu isso, eu aquilo. Para eles não tem nenhum propósito hoje, mas para a palavra tem. Se você tem déficit de moral, se você tem déficit de produtividade, de virtudes, aponta novamente para a falta de Cristo. A Bíblia não dá esperança nenhuma. Salmos 14, verso 1 ao verso 4. Conhecendo um pouquinho do que é maldade. Deus não vai pôr a mão no meu pecado. Quem já percebeu isso em alguém? Filho, você vai lá e fala, assim diz o Senhor, e ele não escuta. Ele continua fazendo a coisa. Mas você fez, não fiz. Você fez, não fiz. É que nem Ananias e Safira, é uma coisa impressionante.
não admite, não tem sentimento, temor de Deus para parar para pensar que tudo isso vai dar errado, tendo em vista que está fazendo tudo errado. Lê o texto, Salmos 14, verso 1. Amém. Isso, filho. Isso, tá ótimo, tá bem, tá bom. Entendeu? Esse cara aqui, pelo amor de Deus, ele estava inspirado, né? Porque ele enxergava as coisas como são e procurava respostas de solução, né? E o impressionante aqui do que o salmista está escrevendo é o intento de um homem maldoso, né? O intento de um homem maldoso é dizer o seguinte: o mal vence, o pecado vence, porque a fé não funciona, ou seja, porque não há Deus, porque não há religião que preste, porque não há o poder real de Cristo, tá? É isso. Quer um exemplo do que eu estou pregando aqui? Homossexualidade. Ele ficou gay 20 anos dentro da igreja. E depois não se libertou. Eu recebo cartas constantemente. Pastor Daniel, eu não sei qual é o meu problema, porque eu sempre caio na mesma coisa. E como qualquer outro pecado, eu vou tratar assim: você ainda não crê em Jesus. Mas eu creio. Não, você ainda não crê. Porque o dia que crê vai se salvar. O dia que crê vai se libertar. Enquanto você não se liberta, eu me baseio nesse texto. Aí no teu intento você pensa: a fé não funciona. Mas talvez você queira discutir isso com ela, né, com a verdade. Olha, não é bem assim, verdade. Eu tento, me dediquei, Deus sabe, eu tenho honorários, eu bati cartão, eu fiz de tudo, eu fiz campanha, fiz isso, fiz aquilo. E não deu certo mesmo, você está querendo me sacrificar, me desonrar. Não, não é isso. O Evangelho está dizendo que Jesus morreu exatamente para te libertar disso. E dizendo que você não se libertou, de seja qual seja a tua maldade, você está querendo dizer o quê? Que falta poder para Ele, e que há pecados que Ele não liberta, que por isso nós temos que nos conviver com isso e aceitar, que aí é a psicologia, que eu nasci assim. Eu sei por que Deus me mandou pregar essa palavra hoje aqui, porque tem gente aqui que até batizado é, mas nem crente é. Você ainda está passando a ter o pensamento de que tudo isso que acontece na tua vida aí é normal. Porque no mundo é mesmo, todo mundo tem um pouco disso. Eu não sou gay não, rapaz, quem é gay é você. Vai para lá, jacaré. Entendeu? Eu não sou não, filho. Todo mundo tem um pouquinho. Tô fora, rapaz. Macaco velho. Sabe, pastor, eu fui lá na igreja lá e por muito tempo eu fiquei ali e pensei, e orei, e clamei, mas não vi nada acontecer. Então eu pergunto para a Bíblia, qual que é o problema dele? É que lá dentro o pecado para ele é uma crença. Dentro dele o que prevalece é a impunidade. Não tem temor, não tem consciência, não tem responsabilidade, não tem admissão, não tem arrependimento, conversão, vontade de querer ser limpo. Agora ele está tentando se desculpar em cima de pastor, de igreja, em cima do que fizeram para ele, em cima do que estão fazendo, para querer formar a tese de que ele vai ficar assim. Não adianta, eu não vou concordar com o que você está dizendo. Eu não consigo ser limpo, porque você é sujo mesmo. Mas não porque eu sou melhor do que você, porque você gosta da sujeira. É isso que o Evangelho ensina para mim. Mas a hora que eu quiser ser limpo, a hora que você quiser ser limpo, você vai fazer que nem o filho pródigo. Você vai subir novamente os 7 degraus que você desceu, admitindo cada coisa que você fez na tua vida, para chegar perante o Pai Celestial e dizer para Ele: você me aceita pelo menos como um servo teu? E parar com esse discurso aí. Porque o Evangelho não vai dar para você atenção. Se o teu propósito for explicar as tuas culpas, ele não vai dar nenhuma atenção para você.
porque ele só se baseia em libertar quem é crente, em quem quer se salvar, em quem quer ser limpo, em quem quer se arrepender, e por isso nós batalhamos aqui. Eu não gosto do que eu vejo, nem indignação eles têm, nem pudor eles têm mais. Eu vejo os adultos incentivando a sexualidade precocemente nas crianças, fazendo elas dançarem músicas maliciosas, pervertidas, e achando graça, que é uma coisa linda aquilo. E eu não duvido nada que não tenha uns retardados desse aqui me ouvindo, botando as crianças para ficar assistindo novela. Entendeu? Nós estamos vivendo um absurdo. Ninguém mais se escandaliza com o mal, só se escandaliza com o bem. O mal não perplexa mais, já virou amigo. O ódio é para quem tenta fazer as coisas certas. O ódio e a perseguição é para quem tenta ser diferente. Nós estamos vivendo esse tempo. E Paulo já dizia em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, ele dizia: irmãos, vamos adorar Cristo, não com o fermento da malícia, da maldade, mas com os asmos da sinceridade. E ele estava falando sobre quê e o quê? Ele estava dizendo sobre um caso lá dentro daquela igreja que o povo consentiu, que o povo permitiu, e que a maldade já tinha tomado toda a destruição, já tinha chegado para a comunhão. Quem testifica diz amém. Então eu estou aqui, ó. Senhor, né? Tu tens sido o nosso refúgio. Ele está cantado e nem sabe do que está falando o retardado aí. De geração em geração. É mais ou menos aquela visão fúnebre, né? Do bêbado tocando: entra na minha casa, entra na minha vida. Entra na minha casa, entra na minha vida. Ele canta mesmo. Outro dia eu preguei para uma mulher, estava pregando na igreja, tinha uma mulher no banco, cheirando uma cana tão brava, que eu falei assim: pelo amor de Deus, acompanhe essa mulher em casa, porque se alguém riscar o fósforo, ela explode. Que ela era, na verdade, um canavial humano. E eu comecei a pregar e ela: aleluia, glória a Deus. Falei: Senhor amado, é isso, irmãos, manha. E Paulo, quando chegou no mérito da maldade que está na igreja, disse assim: nem a adoração, nem a devoção a gente pode ter baseado exatamente nisso. Quando o nosso coração é perverso e maldoso, nós não temos boca, nem coração, nem vida para adorar a Cristo. E toda a nossa comunhão está comprometida. Por quê? Porque nós consentimos com o mal. Já no meu caso, não, eu já não sei o seu. E a coisa está rolando aí. E tem que ser pulverizado, tem que ser purificado. É o que o apóstolo orienta. Se nós temos déficit de virtude aqui, se nós estamos olhando e enxergando que tem coisa errada aqui nessa igreja, vamos purificar, vamos limpar, vamos disciplinar, vamos saber quem quer se consertar. Mas não existe mais isso. O que existe é a cumplicidade, o entendimento de que essas coisas são normais, o entendimento de que errar é ser humano. Você já ouviu isso, né? O entendimento de que todo mundo um dia falha. Quer ser filósofo? Vira filósofo, vai para Roma, monta uma catedral lá e seja feliz. No Evangelho você nunca vai conseguir fundamentar isso, de que há metade, há uma divisão, de que esses dois lados estão conflitando, entendeu? Metade homem, metade mulher. Você é hermafrodita? É mais ou menos o mesmo conceito que eu dou para você aqui, tá? O que eu tenho que fazer hoje com você aqui? De deixar claro para essa igreja qual o propósito de trazer esse povo a este altar hoje aqui. Qual o propósito desse povo vir aqui se ajoelhar nesse altar? Quero me limpar, quero me purificar, tenho consciência das minhas falhas, dos meus erros. Me encontrei com um homem de Deus hoje aí, que disse para mim que Deus só vai habitar na minha vida o dia que eu estiver limpo.
Arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu e produzi bons frutos de arrependimento, disse João Batista. Porque eu vos batizo com arrependimento, mas ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Ou seja, Jesus só é para quem quer se converter e se arrepender. Tito verso 3, verso 3. Vai. Tito capítulo 3, verso 3. Último texto que eu vou dar para essa igreja hoje. Leia em voz alta aí. Para o indivíduo que está do teu lado aí, saber que ele está numa igreja que ama a palavra de Deus. Pode ler bem alto, os internautas também. Pode ler cenáculo. Isso. Isso. Amém. A marca registrada de um homem sem Cristo se caracteriza nessas qualidades aí. Nós éramos, olha Paulo dizendo, nós éramos, não somos mais. Se isso não aconteceu na minha vida, eu estou perdido. Se você também não conseguiu superar essa maldade, você ainda continua escravo do diabo e Cristo não te libertou. E nós estamos em falta. É que nem conversando com uma mulher outro dia que está fazendo seminário, e ela chegou assim para mim e disse assim: pastor, sabe, eu quero muito ser membro dessa igreja, mas em compensação eu tenho uma restrição. Eu falei: filha, baseada nessa restrição, você não sobe nem do teto da igreja, quanto mais para o reino. Tá? Isso que você chama de restrição é um pecado seríssimo, e não tem salvação para você enquanto você não se consertar. Eu podia explorar isso, dizer para ela: não, pode deixar, que nem o povo faz com o batismo, parcela em 10 vezes e Deus vai entender o porquê. Então vai soltando aos poucos, vai liberando aos pouquinhos você vai deixando. Eu nunca vi isso, gente. Aos pouquinhos, que pouquinho do quê? Você nasceu como indivíduo? Como é que você nasceu? Aos pouquinhos veio a perninha, depois veio o bracinho, depois veio essa cabeça grande que você tem, que isso tinha que vir parcelado mesmo, porque só ela, tua mãe já ia chorar para te ter, essa cabeça cheia de farinha, entendeu? E ela foi costurando as partes, cada parte que vinha, ela juntava, até dar o filho que ela queria ter, tá? É uma emília, entendeu? Tem gente tratando a salvação de Cristo assim, aos pouquinhos, primeiro baseado, depois você deixa cocaína, depois você deixa o LSD, mas o lança-perfume não tem problema, porque você já cheira o gás carbônico mesmo, entendeu? Não tem problema cheirar de vez em quando aquilo, entendeu? Mas vai aos poucos, vai aos poucos, aos pouquinhos você vai. Um exemplo que a gente vê muito acontecer dentro da igreja, entendeu? Antigamente, pastor, eu saía cantando a mulherada, ia para tudo quanto é lugar, era 4 por 1, 3 por 1. Hoje, pastor, entendeu? É uma só. Entendeu? Hoje é uma só. Eu pego e namoro, pastor, entendeu? Assumindo a minha responsabilidade afetiva. Prostituída, inclusive. Porque entra no cristianismo, cata a irmãzinha, leva para o motel, faz tudo com ela, depois devolve ele, daqui a pouco ele vai. É tudo compromisso responsável. Estou conhecendo, interagindo, relação interpessoal. Entendeu? Nós estamos trocando ideias. As tuas ideias foram tão profundas, filho, que cuidado, moça, você vai engravidar com essas ideias. Mas daí chega para o pastor: ô pastor, diga, namoro sério. Amém, glória a Deus, aleluia, que casal lindo, que família. E aproveita e faz a política em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Daí ela vai lá casar. Eu gosto de dar essas coisas porque eu fiz isso. Aí vai casar, chega lá, tá de branco. Sinceramente, filha, você tinha que entrar de corintiana, não de branco, de corintiana, porque você é uma bandida. Entendeu? E com respeito aos corintianos. Entendeu? Você é uma bandida, filha, porque você fez véu e grinalda e mesa e banho com esse cara e está de branco aqui agora.
É medonho o que nós estamos vendo. Ninguém tem compromisso mais com a fé, gente. Eu estou só relatando aqui o normal da igreja hoje. Não, mas você tem que entender que isso é normal, que as pessoas são assim mesmo. Nós somos falhos, somos fracos. Filho, vira filósofo. Você é Platão. Você não olhou no espelho ainda? Entendeu? Além das platinas que você tem. Entendeu? Você é muito Platão, rapaz. Você ouviu o Evangelho de Marte. Ô pastor, o que você tem que dizer para esse casal e filho? Que eu tenho que dizer para eles que eles têm que primeiro. Eu falo sempre quando chegam aqui. Quando eles entram da Assembleia de Deus para o cenáculo, e entram aqui e são revelados de fornicação, prostituição, mancha em conduta moral, eles me procuram, falam, pastor, realmente aconteceu. O que eu faço? Você faz o seguinte, entendeu? Pega o véu, a grinalda, pega tudo que vocês mancharam, leva para a igreja e pede para o pastor dar permissão para vocês lá confessar o pecado de vocês na igreja, porque vocês fizeram, além de uma coisa muito ruim com Cristo, ferir a igreja. Eles chegam para o pastor e falam, pastor, me dá uma oportunidade, aconteceu muitas vezes aqui, nós queremos confessar nosso pecado, o pastor não deixou. Por quê? Porque para ele não compensa, filho. O mal virou um caminho, infelizmente um caminho de realização. Já para o Evangelho, é a marca registrada de quem não tem Cristo. E se você pensa que você vai criar, construir uma igreja para Jesus habitar, baseada nas tuas mentiras, nos esquemas errados da tua vida, esquece. O novo não vem enquanto o velho não for morto, Romanos 6. O novo que Cristo cria não pode entrar na tua vida enquanto o velho não for desfeito. Não se põe vinho novo em odre velho, não se põe remendo novo em pano velho. Jesus não é para quem não quer se converter. Talvez você tenha perdido o tempo dentro da igreja. Eu estou aqui só para te avisar. Talvez você esteja frustrado com a fé que ela não funcionou, e eu estou aqui para te dizer qual foi o problema disso. Que além de te enganar, você também enganou. Além de muita gente ter mentido para você e dito que o caminho é fácil, você também mentiu. É uma via de duas mãos. A liderança corrupta para um povo corrupto. Porque se eu tivesse um pastor corrupto, eu não ficava na igreja dele. Se eu tivesse um pastor que ensinava um monte de besteira lá, eu não congregava lá. Mas a igreja que eu nasci, pastor, a igreja que você nasceu é Cristo. Mas porque é lá a igreja que você nasceu, você é filho dele mesmo, você tem a cara dele, inclusive. É isso que nós estamos vendo hoje. O mal, a malícia, a maldade foram transformadas em um estilo de vida cristão. E eu estou aqui para repreender isso hoje. E dizer para esse povo que está aqui, que se depender dessa igreja, desse ministério que está aqui dentro hoje, nós não vamos dar sossego para a tua alma e muito mais ainda para o teu pecado. Porque toda vez que você entrar aqui, você pode ter certeza, o Espírito Santo vai te incomodar e Jesus vai colocar inquietude na tua alma. Para te avisar que a condenação está próxima para aqueles que ainda não se consertaram. Para aqueles que ainda não se converteram e não se purificaram. Como já dizia 1 João capítulo 3, João deixava claro que aquele que peca, ele não é filho de Deus. Quem peca é filho do diabo. Porque aquele que é filho de Deus é regenerado e a palavra de Deus não se aparta dele. Nisto serão manifestos os filhos do diabo e os filhos de Deus. Baseado nisso, conceito, pensamento, forma, vida, prática de vida. Isso que faz o povo cristão ser um povo diferenciado. Não é a placa, não é a marca, não são as roupas, não são os costumes. É a vida. E talvez esteja faltando isso para você. E Jesus quer te dar hoje aqui. Pastor, qual o ponto principal do meu início? Admitir que você não é nada sem Cristo. E que o teu investimento é Ele. Não é de igreja que você está precisando, é dele. Você está aqui hoje para ouvir isso. A maldade que está em você aponta
que você ainda não crê nele. Porque a tua cura depende da fé. De tornar Jesus a coisa mais importante e preciosa da tua vida. Pronto. O resto ele faz. O resto ele opera. Mas se você estiver alicerçado na religiosidade, no ego religioso, a tendência é você continuar mentindo para você mesmo. E de certa forma esse culto foi para intervir nesse conceito de que as pessoas são boas. Bom, só existe um. Justo, só existe um. Cristo. E nós estamos completos nele hoje. É ele a essência da nossa bondade, a fonte da nossa bondade. Eu faço coisas boas porque ele opera em mim. E se não fosse ele, eu estaria me sujando agora. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.